Como a gente viu na aula anterior, é possível a gente criar um Web Application usando o Visual Studio com o modelo MVC, que seria Model, View e Controller. Para entender como isso funciona, como o modelo MVC funciona, a gente vai criar um pequeno aplicativo que manipula listas com nome, informação e mais algum tópico que a gente queira dentro dessa lista, para poder fazer a manipulação de inserir, editar e deletar uma informação dentro da lista, certo? Para ficar mais fácil de entender, vamos para a prática. Primeiro, a gente tem aqui o nosso controller, a nossa model e a nossa view, certo? Eu vou em model, botão direito, add class, vou apertar em class, vou dar o nome dessa model de myList, vou adicionar ela e pronto, eu tenho aqui a model da MyList. O que é uma model? Grosso modo, uma model é basicamente onde a gente define a parte básica do nosso banco de dados. Então aqui eu vou estar definindo uma tabela do nosso banco de dados. Eu vou, dentro dessa tabela, essa tabela MyList, eu vou estar adicionando um ID, certo? Para poder identificar os elementos da tabela. Que ela vai setar e getar. Então eu posso adicionar e verificar os itens desse ID. A mesma coisa para o name. A gente pode getar e setar. E eu vou adicionar aqui um info. Então uma coluna info. E uma coluna isOK. Esse isOK pode ser uma verificação. Se for uma lista de coisas a fazer, eu vou ter o ID, eu vou ter o nome da tarefa, e eu vou ter a descrição da tarefa, e eu vou estar perguntando, a tarefa está feita ou não está feita? Por isso bool, porque ela pode estar sim ou não, certo? Beleza? Isso aqui já é o basicão para a gente poder entender como funciona o MVC. Então o MVC, eu tenho uma tabela MyList, que tem essas colunas dentro dela, ok? Eu vou vir aqui nesses três comandos, e o primeiro comando que a gente vai estar utilizando após abrir essa model é o enable migrations, onde eu vou estar habilitando as migrations, que seria o versionamento dentro do meu aplicativo, dentro do meu software, do meu web application, certo? Então eu estou habilitando migrations, ele vai aparecer uma pastinha aqui com o nome migrations, certo? Apareceu? E após isso, eu vou ter que adicionar uma migration com o nome que eu quero. No caso, eu vou adicionar uma migration para poder definir que eu acabei de adicionar um MyList. Então, dentro do migrations, que seria o meu versionamento, eu vou adicionar um add migration, MyList initial. Então, eu estou falando que essa alteração do model MyList foi responsável por criar a versão inicial do MyList, certo? Vai ficar mais simples daqui a algumas aulas quando a gente começar a aplicar outros conceitos, certo? Ele criou, mas ele está pedindo para mim confirmar, digitando novamente. Então eu aperto para cima e dou um Enter. Ele puxa o MyList initial. Vai confirmar e vai criar. Depois disso a gente vai ter que dar um update na base de dados. Então a gente habilita o versionamento, a gente adiciona uma versão, atualiza a base de dados, certo? Então eu dou aqui um update database. Feito isso, a gente só vai precisar em controllers, que é o nosso C do MVC. Então a gente fez o model, que é o M. Agora a gente vai em controllers, add new scaffold, que é esse aqui, certo? A gente escolhe common MVC controller with view use entity framework
adiciona, ele vai abrir uma outra janelinha, a gente escolhe a classe MyList, verifica se é Web Application.models, a gente dá um maisinho aqui e coloca MyList Context, adiciona e dá um Add aqui embaixo, certo? Ele vai estar criando e isso vai adicionar um controller aqui e vai adicionar a nossa view também para gerar as páginas HTML. Então, fechando isso, a gente vai ter o model, que é o MyList, a gente tem o controllers, que é o MyList Controller, que é basicamente o que processa as requisições HTTP da parte HTML para mandar para o banco de dados, para fazer as requisições, para fazer as alterações, as consultas. E a gente tem as view MyList propriamente dita. Então, apertando em MyList Index, eu vou dar um Ctrl F5, que ele vai compilar o nosso projeto e vai abrir direto na página Index do MyList, certo? Ele vai carregar, e assim que carregar, ele vai abrir no navegador padrão, que no caso é o Chrome aqui, e ele já abriu no MyList Index. Feito isso, a gente vai conseguir ver a mágica do ASP.NET. A gente fez poucos passos, a gente só usou 3 comandos, basicamente, e a gente só adicionou... cadê? A gente só adicionou esse MyList com essas 4 colunas dentro dessa tabela, basicamente, e ele gerou uma página muito massa pra gente. Eu tenho aqui o MyList Index com name, info e isOK. Perceba que isso parece uma tabela, certo? Create new. Eu vou adicionar um nome. O nome vai ser, sei lá, aula... Eu vou colocar como atividades mesmo. Café da manhã. Info. Tomar café da manhã diário antes do... alguma coisa assim. isOK. Eu tomei café da manhã? Nesse caso, sim. Eu vou criar mais um, só pra gente ter alguma coisa. Café da... não. Almoço. Não. Corrida matinal. Correr todo dia pela manhã. No dia de hoje, não corri, então eu não marco ali. Name. Eu vou adicionar checar o e-mail. Checar o e-mail antes de começar. Nesse caso eu fiz, então dá um create. Só mais um. Almoçar com alguém e adiantar reuniões. Tá, basicamente isso. A gente tem um nome da atividade, a gente tem a informação da atividade, a gente tem um isOK, se a atividade foi feita ou se não foi feita no caso, certo? E após isso a gente tem um edit, um details e um delete. Para a gente visualizar melhor a MyList, quando a gente criou o controller, o MyList Controller, que pegou com base na model, ele já criou um create, delete, details. Por isso que é muito importante a gente definir o que vai ser get de fato e o que vai ser set de fato. Porque com base nisso, ele define as coisas que eu consigo criar, deletar e ver os detalhes. No caso, se a gente tivesse, sei lá, não tivesse set e nenhum, talvez não aparecesse a parte de deletar, porque a gente não poderia setar, não poderia manipular aquela informação, certo? Então a gente tem o index, o edit, o create, delete e o details. O create é esse daqui, obviamente. O index é o que já está aparecendo, então a gente já tem o index e o create. Agora falta o delete, details e edit, que estão aqui, certo? Eu vou editar isso daqui, ó. Vou mandar para, sei lá, café da manhã, tomar café da manhã diário antes. Só vou tirar isso aqui. Vou salvar e pronto, ele já atualizou. Se eu vier em detalhes desse daqui, eu posso ver as informações. Só ver, eu não posso editar nada. Eu volto
Se eu vier aqui, eu posso ver também e também posso editar se eu apertar aqui. Eu posso salvar. Se eu deletar essa informação, ele vai perguntar se eu realmente quero deletar e eu aperto para deletar. Então eu vou deletar todos. Ok, deletou. E é isso, a gente consegue usar o nosso Visual Studio para fazer um aplicativo bem legalzinho, bem interessante, que usa todo esse conceito do MVC. Se você gostou desse vídeo, eu queria dizer que tem um vídeo anterior a esse, que é o Hello World, onde você consegue aprender a criar do zero, consegue aprender a como que eu vou trocar esses textos que estão todos em inglês para um texto em português ou para uma outra língua. Eu quero mudar application name pro nome do meu aplicativo, tipo MyList ou alguma coisa do tipo. Eu quero mudar a cor, eu quero tirar essas informações que estão aqui no centro, eu quero, enfim, mudar o layout. Eu ensino o basicão no Hello World para você entender como funciona essa estrutura e já ir meter a mão na massa e ir modificando essa estrutura para ficar do jeito que você quer. Eu também vou estar deixando um link aí na descrição do vídeo com um post que vai estar falando mais desses comandinhos e mais alguns prints, algumas coisas interessantes para você dar continuidade aos seus estudos. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo e falou!